Seria injusto se o que tem dinheiro para pagar 100 funcionários tivesse que pagar 3.000 funcionários. Mas não é assim. O nível garante a pressão adequada. Lembra que a gente ouvia naquele ditado popular: Deus nunca vai te dar um frio maior do que o cobertor que Ele te deu? Isso é a realidade da vida. Deus nunca vai te colocar numa circunstância que você não esteja preparado para suportar, vencer sem desistir e ir além. O problema é que a gente está desistindo antes de começar, porque na nossa cabeça foi colocado que a gente não vai conseguir, que a gente não pode, que não é pra gente. Mas eu quero, no nome de Jesus, tirar isso da sua cabeça. Se Deus colocou você nessa circunstância, é porque você pode, é porque você consegue, é porque você vai. E em nome de Jesus, a pressão não vai fazer você parar, não vai fazer você vai desistir, mas em nome de Jesus ela vai levar você para um outro nível daquilo que Deus tem para a sua história. Eu sei que isso incomoda, e talvez você está ouvindo agora e está assim: nossa, não precisava disso. Precisa, porque foi isso que nos forjou no passado, foi isso que forjou os homens da palavra de Deus, foi isso que formou Moisés, foi isso que formou José, foi isso que formou Abraão, foi isso que formou Ló. E agora na nossa vez a gente quer o quê? Folga? Quer viver o extraordinário vivendo uma vida comum e rasa? Quer viver o extraordinário com Deus orando 2 minutos por dia? Quer viver o quê? O sobrenatural de Deus sem buscar a presença dEle, achando que um vídeo vai te alimentar? E aqui eu confesso para você que eu estou olhando para a palavra de Deus e estou dizendo: Deus, então peraí, se o game da vida é suportar pressão, me faça forte. Você entende? Se o game da nossa vida é ser resistente, Deus, me faça resistente. Mas quando Davi não toca em Saul, mesmo podendo tocar, ele assume o trono de Israel. Compreenda que cada fase que você experimenta, resiste, não vai embora, Deus te leva para um próximo nível. Então a pergunta para você é: o quão disposto você está a suportar para viver o que Deus tem para você? Porque se for pouco, será pequeno. Entende? Eu estava lendo sobre isso e eu fiquei encasquetado com isso. Porque eu fiquei pensando: Deus, espera aí, então, mas tem gente que tem mais pressão do que a gente. Por exemplo, um cara que tem uma empresa de 3.000 funcionários, ele tem mais pressão do que um homem que tem 100 funcionários? Sim ou não? Sim ou não? Aí que você se engana. Não é a mesma pressão. Porque um que ganha para pagar 100 funcionários é diferente do que ganha para pagar 3.000 funcionários. Ou seja, a pressão é a mesma, porque está conectada com a realidade. E a realidade singular garante a nós uma pressão que a gente sustenta na estação que a gente está. Estamos desistindo antes da hora. Estamos reclamando de coisas que nós não reclamávamos antes. Já parou para pensar que antes demorava muito tempo na internet, e se o nosso telefone trava, a gente fica: oh my God, que vida é essa? Eu estou querendo que você entenda que o caminho daquilo que o Senhor colocou no meu coração é sobre suportar a pressão. E que pressão a gente vai ter para o resto da vida, não importando a área que a gente se encontra. Enquanto Deus falava comigo isso, e eu vou ler um texto bíblico para você, me fiz entender que nada mudou na minha vida. Eu me sentia pressionado lá atrás, dentro de um nível que eu vivia, dentro de uma realidade, e me sinto agora exatamente igual. Ou seja, meio que não importa, sempre haverá pressão. O que te faz alguém é o que você faz debaixo da pressão. Entenda? Uma geração que desiste não viverá o sobrenatural de Deus. Uma geração que não tolera a correção será envergonhado pelos seus erros publicamente. Uma geração que se dói quando alguém endireita sua rota. Ah, lindo, eu vou te falar. Lá em casa nós temos 3 filhos. E eu aprendi a ser pai com eles. Eu não vim pronto. Eu aprendi com eles.
E a gente teve uma cena engraçada essa semana lá em casa. Minha esposa gritou num decibéis que eu nunca tinha visto. Nunca vi, e nem eles. E o bom é que eu vi pela câmera. E tá até gravado. Irmão, coisa mais linda foi ver dois meninos baixar a orelhinha, se pedir perdão um pro outro, arrumar a bagunça que fizeram e se arrepender. Sabe o que a gente está fazendo hoje? Deixa. Não frustra eles, não briga com eles. Mas quando a gente está fazendo isso com os nossos filhos, a gente está, na verdade, colocando neles o que a gente está espelhando em nós. A gente não quer pressão, a gente não quer processos, a gente não quer jejum, a gente não quer oração, porque a gente diz, não, o preço já foi pago, mas a gente, na verdade, só está fugindo da raia. A gente não quer pagar o preço das coisas. A gente quer desenrolado, a gente quer sem casca, a gente quer limpinho. Mas eu olho para os meus filhos e consigo imaginar o que Deus pensa de mim. Se eu produzo resistência neles, serão homens que vão honrar a nossa família no final, no futuro, melhor dizendo. Mas se eu deixo eles crescerem daquela maneira, serei como Eli no final da vida. Terei um ministério que abençoou muitos, mas perdi a minha casa. E uma geração fraca é uma geração que não suporta a pressão. Só que se você não suporta a pressão, o resultado da pressão que lhe traria, não lhe trará, porque você desiste antes das coisas acontecerem, antes do milagre se aperfeiçoar. A gente já está parando no primeiro capítulo da nossa história e indo embora porque não quer. Porque a gente acredita que a pressão do outro é mais leve do que a nossa. A gente está romantizando pobreza, a gente está romantizando mediocridade, a gente está romantizando coisas que para nós, porque não queremos o desafio preferimos chamar de erro. Está cheio de gente que não quer prosperar, está tudo certo, mas por que não? Você não quer carregar o peso, você não quer ter pressão. A gente está dizendo que melhor é a vida de quem vive no meio do nada, porque na nossa cabeça ele não tem pressão. Lindo, quem trabalha na lavoura, por mais simples que seja, olha para o céu todo dia antes de dormir para não ver se não vai chover no outro dia. Sabe qual é a pressão do agricultor? Não controlar a meteorologia que depende para que a planta cresça no solo. Ele também tem pressão. Na nossa cabeça, a pressão ela escolhe, não, a pressão ela é inevitável e ela é para todos. Quando eu era garoto, comecei a trabalhar, lembra? Tinha pressão já. Qual era a minha pressão quando eu era vendedor de tênis? Bater a meta. Se não batesse a meta, não ganhava, era uma pressão. Qual era a minha pressão quando eu costurava saco de carvão para o meu pai? O meu pai chegar e a produção não estiver pronta e o pau cantar nas minhas costas. Qual que era a minha pressão quando eu fui bancário? Minha pressão quando eu fui bancário era não conseguir abrir o número de contas que eu precisava abrir por mês. Quando eu me tornei vendedor de embalagem para o meu pai, qual que era a minha pressão? Eu não tinha mais salário fixo, eu tinha que trazer dinheiro para casa e sustentar minha família. E a decisão era eu que tinha tomado. Sempre teve pressão, nunca foi diferente. Entende a parada que na verdade a pressão ela é inevitável e ela está em todas as esferas da vida? Só que aí que tá, a gente escolhe o nível de pressão que a gente quer. A gente escolhe o nível de pressão que a gente suporta. Então às vezes na nossa vida a gente só não avança porque não quer a pressão do próximo passo. Ou a gente não se sente preparado, ou a gente não tem hombridade para aceitar aquilo que é necessário para crescer. Foi rejeitado, foi ignorado. Antes de começar, a vida dele já tinha um cenário pronto. Chama todo mundo, mas não chama ele. E depois que chama ele, ele teve a dor do irmão, do Eliabe, que falou que ele estava se achando. Lembra da mensagem dos inimigos de dentro? Tudo que a gente passa na vida são pressões que, se a gente vence, nos leva para outro nível. Só que se a gente desiste, a gente volta para o começo na maioria das vezes. E o ponto é esse. As marcas da nossa geração é gente que não suporta ser chamada a atenção, gente que não suporta a opinião contrária,
gente que não suporta ser questionado, gente que não suporta ser, sabe, é uma loucura a nossa vida. Você tem um medo hoje de, parece que tem que andar em ovos, pisando em ovos, porque alguém fica dodói com qualquer coisa. Estamos desistindo antes da hora, estamos reclamando de coisas que nós não reclamávamos antes. Já parou para pensar que antes demorava muito tempo na internet, e se o nosso telefone trava, a gente fica, oh my God, que vida é essa? Eu estou querendo que você entenda que o caminho daquilo que o Senhor colocou no meu coração é sobre suportar a pressão, e que pressão a gente vai ter para o resto da vida, não importando a área que a gente se encontra. Enquanto Deus falava comigo isso, e eu vou ler um texto bíblico para você, me fiz entender que nada mudou na minha vida. Eu me sentia pressionado lá atrás, dentro de um nível que eu vivia, dentro de uma realidade, e me sinto agora exatamente igual. Ou seja, meio que não importa, sempre haverá pressão. O que te faz alguém é o que você faz debaixo da pressão. Entenda? Você compreende que, na verdade, a maioria das coisas da nossa vida, a gente só terá, de fato, argumento depois que passar e viver? Então, se você quer viver tudo que foi falado nessas mensagens, você vai ter que calcular o risco. A palavra diz: quem é que ao construir uma torre não senta para calcular o custo dela? Mas se foi Deus que está chamando você para esta obra, entenda que haverá pressões que você vai ter que suportar. Algumas coisas são inerentes e inevitáveis, e uma delas é a pressão. Você quer casar? Quem quer casar, levante a mão. Quem já é casado, levante a mão. Há uma pressão aí, não é? Claro, quando você era solteiro, você só saía de casa. Quando você era solteiro, você só tomava decisão sozinho e ia de acordo com a tua cabeça. Sabe? Mas agora eu viro a página rapidamente. Eu viro a página por causa do tempo. Eu viro a página para te dizer o seguinte: a questão é, quem desiste antes da hora não vê a história sendo escrita de maneira completa. Rapidamente, eu estava lendo, fiquei estudando sobre isso. E eu fiquei estudando sobre os homens da nossa história, do nosso tempo, contemporâneos, que tiveram motivo para desistir e não pararam. E aí eu me surpreendi com um cara, Michael Jordan. O Michael Jordan, você está no mundo? Tá. Michael Jordan, o técnico dele, no colégio, tirou ele, limou ele. Sabe o que o técnico disse? Você não tem habilidade suficiente e você é pequeno demais. Irmão, isso aí é suficiente para mudar de carreira, não é? Pô, muda de profissão. Você não tem tamanho e não tem habilidade suficiente, vaza daí que isso não é para você. Se um dia você for em Israel, você vai conhecer um lugar chamado Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Foi aonde Cristo foi esmagado. Foi aonde Cristo declarou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas suportou a pressão. Foi para a cruz do Calvário e se entregou no nosso lugar. Se tivesse três crentes, estava dando glória a Deus agora. Eu vou falar de novo. Suportou a pressão, foi esmagado. Aleluia. No nosso lugar, esmagado. E a Bíblia diz que a angústia foi tamanha que suou gotas de sangue, mas não desistiu. No Getsemane, caminhou pela subida do Gólgota, foi para a cruz do Calvário e morreu no nosso lugar. E a boa notícia é que ao terceiro dia ressuscitou. E é assim que nós somos testados na nossa vida. Nós não paramos quando estamos vencendo. Nós paramos quando alguém diz que a gente não consegue vencer. A gente não para na presença do gigante. A gente para no acampamento quando alguém diz que a gente precisa de uma arma que não precisa.
para vencer com a arma que a gente já tem. A gente não é derrotado pelo gigante, a gente é derrotado no riacho, quando está pegando as pedras e um pensamento vem na nossa cabeça dizendo: você não vai conseguir, não vai dar certo, esse gigante é grande demais. A gente não é derrotado pelo gigante no campo de batalha, a gente é derrotado pelos irmãos que dizem: não, a gente treinou para isso, deixa para nós, isso não é para você. A gente não é derrotado no campo de batalha. Às vezes nós somos derrotados quando estávamos começando a pensar se era possível. Então eu quero dizer algo para você, meu lindo. Se você não aprender rápido a entender e compreender que se Deus te colocou no meio dessa confusão, é porque Ele vai extrair o melhor de você, e que você pode seguir sem vacilar os teus pés, que Ele guardará você na sua entrada e na sua saída.